Flamengo emite nota de repúdio. Alan pode estar indo para o Internacional. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Pedir para vocês que começaram a nos assistir que deixem o like de vocês. Não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e deem aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando que tudo isso para vocês é 0800 e aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro e página Amaury de Paula Santos. Meus queridos e minhas queridas, acabou ontem a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro e teve polêmica no jogo entre Fluminense e Juventude. O time do Juventude abandonou o campo nos minutos finais. Agora, toda derrota que tiver no Campeonato Brasileiro, a culpa será da arbitragem. Nesse caso aí, eu dou razão ao árbitro. Tem a nova regra dos 8 segundos. Se o goleiro passar de 8 segundos com a bola em mãos, o árbitro dá falta. E essa falta é cobrada um escanteio. E foi o que aconteceu ontem. Nos acréscimos, o goleiro do Juventude ficou com a bola durante 10 segundos e foi aplicada a regra. Ou seja, quando o árbitro não cumpre a regra, reclamam. Quando o árbitro cumpre a regra, também reclamam. O que querem realmente? Que seja cumprida a regra? Então, as coisas vão melhorar. Agora, os árbitros têm que aplicar em todas as partidas. Não pode ser em cada partida o árbitro usar um critério diferente, dependendo do time que estiver jogando. Aí os jogadores do Juventude questionaram, né? E o árbitro fez apenas o que estava certo. Então, ontem teve o jogo São Paulo e Grêmio. São Paulo perdeu para o Grêmio por 2-0. O Vitória bateu o Bahia por 2-1. Cara, Flamengo perdeu para o Bahia com 100 jogadores lesionados. 100 jogadores estavam fora da partida. Força de expressão, né? E o Fluminense, nos acréscimos aí, venceu o Juventude por 1-0. Então a tabela do Campeonato Brasileiro de momento é a seguinte: Palmeiras é o primeiro colocado, né, com 61 pontos. Flamengo é o segundo colocado com 58. Terceiro é o Cruzeiro com 53. O quarto é o Mirassol com 49. O quinto, Botafogo com 43. Sexto, Bahia com 43. Sétimo, Fluminense com 41. Oitavo, São Paulo com 38. O nono é o Vasco da Gama. Rapaz, o Vasco pegou o elevador aí. 36 pontos. Décimo, Red Bull Bragantino também com 36. 11º, Grêmio com 36. 12º, Ceará com 35. 13º, Corinthians com 35. 14º, Atlético Mineiro com 33. 15º, Internacional com 32. 18º, Santos com 31. 17º, Vitória com 28 pontos. 18º, Fortaleza com 24. 18º, Juventude com 23. E o 20º colocado do Campeonato Brasileiro é o Sport, que vai ser o adversário do Flamengo no dia 15. Foi mudado a data aí do confronto entre Flamengo e Sport. Estava marcado para o dia 11, mas aí vai ter um evento lá no estádio onde seria o jogo e foi remarcado para o dia 15. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. O elenco do Flamengo se reapresentou hoje no CT União do Urubu para intensificar os treinos focados no jogo contra o Palmeiras pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo esse que acontecerá no Maracanã às 16 horas, aquela partida de 6 pontos. Lembrando que mesmo que o Flamengo vença do Palmeiras, o Palmeiras continua na liderança por conta do critério de desempate, que o primeiro critério aí é o número de vitórias. Então, o Flamengo tem que vencer para igualar no número de pontos. E aí, meu filho, vai ser uma briga até o final. Correndo por fora aí, vem o Cruzeiro, né? E no treino de hoje, no CT do Urubu, teve um teste, né? Igual aconteceu aí na época do Gabigol, surpresa, aquele teste antidoping, né? E o Flamengo aí não gostou nada do que aconteceu aqui, ó. Elenco do Flamengo realizou um teste de doping surpresa na manhã desta sexta-feira. O treino, que começou às 9 horas e 30 minutos, acabou atrasando por conta da presença de agentes de autoridade brasileira de controle de dopagem, o ABCD,
no Ninho do Urubu. E o Flamengo não gostou, porque chegaram lá, né, na hora de iniciar o treino. Se o atleta já tivesse iniciado o treino, iria atrasar mais ainda o horário do almoço, ia acontecer toda aquela problemática que aconteceu com o Gabigol. Inclusive, a diretoria do Flamengo disse que sim, o atleta chegou lá mais cedo para treinar e por isso que atrasou o exame de doping, né? Mas ele foi mais aí condenado por causa, acho que, da grosseria que ele fez com os agentes. E o Flamengo emitiu uma nota de repúdio aqui, ó. Nota oficial do Flamengo, abre aspas. O Clube de Regata do Flamengo manifeste seu desconforto com a postura adotada pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, que realizou nesta sexta-feira, dia 17, dia da principal atividade antes da partida de domingo, dia 19, com ação surpresa no centro de treinamento do Ninho do Urubu. Tudo acontece com o Flamengo quando vai jogar contra o Palmeiras. A visita marcada pela exigência de acompanhamento presencial de todo o trabalho em campo, inclusive em momentos que tradicionalmente são restritos à comissão técnica e aos jogadores. Desorganizou a rotina programada e expôs indevidamente a privacidade do grupo. Dos 9 representantes do ABCD presentes, 3 assistiram integralmente às movimentações táticas da equipe antes de um compromisso decisivo no fim de semana. Além disso, a intervenção interrompeu o aquecimento, impediu os exercícios de ativação e atrasou o início das atividades, afetando de forma direta a condução do treino. O clube recorda que, nesta mesma semana, o elenco rubro-negro já havia sido integralmente testado pela Conmebol em procedimento que envolveu os 4 semifinalistas da Libertadores. O Flamengo reitera seu compromisso inabalável com a transparência e com o combate ao doping no esporte, mas entende que tais ações devem se observar os princípios de isonomia, planejamento e respeito à privacidade técnica, fecha aspas. Então, a diretoria do Flamengo não ficou nem um pouco satisfeita com essa visita surpresa, né? Principalmente por conta do jogo importantíssimo que o Flamengo vai ter agora no final de semana, atrapalhou todo o cronograma. Agentes do antidoping, como foi dito aqui, assistiu parte integral do treino do Flamengo, né? E se tiver algum X9 ali, alguém que passe alguma coisa para a imprensa, isso pode acontecer. No futebol, infelizmente, não impede que isso aconteça, né? Então, mudando aqui de assunto, galera, Flamengo deve parar de investir no futebol feminino. Alguns falaram aí que futebol feminino é prejuízo, que não investir é lucro para o clube. Além da demissão da treinadora Rosana Augusta, a atacante Cristiane também deve sair. O clube vai parar de investir na categoria e não terá medalhões no elenco em 2026. Não haverá grandes contratações com salários altos. A prioridade será o uso dos atletas da base. Dirigentes se reuniram com atletas para a apresentação do novo projeto. Jogadores que recebem altos salários foram informados que não terão seus contratos renovados. Inclusive, já podem buscar novos clubes, caso prefiram. Uma fonte do Flamengo afirma que o plano é direcionar o investimento para o vôlei. Show de bola, show de bola, show de bola, né? Então, vamos seguindo aqui com as informações. Tem muitas coisas para trazer para vocês aqui. E eu esqueci de algo muito importante, né? Que é a palavra de meditação, né? 1 João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e me perdoe aí por ter atrasado na palavra de meditação. Bom, nós sabemos que o Flamengo tem como prioridade para 2026 a contratação de um zagueiro. Nós temos aí Léo Ortiz, nós temos aí Danilo, nós temos Léo Pereira, nós temos zagueiros da base, Cleiton, né, que vai sair, né? Bom, mas o Flamengo tem interesse de contratar Vitão do Internacional. Tentou nesse ano de 2025 sem sucesso. O Flamengo pretende voltar a negociações para trazer o atleta em janeiro de 2025. Caso não consiga, o Flamengo volta a tentar novamente no meio do ano. Lembrando que o atleta, a partir do meio do ano que vem, já pode assinar um pré-contrato e sair de graça para qualquer equipe.
Mas o Internacional, mediante esse interesse do Flamengo, já está fazendo exigências. Quais seriam essas exigências, PQD? A Flamengo perdoar a dívida com o Thiago Maia, né? E colocar mais um atleta que não esteja sendo utilizado pelo elenco rubro-negro na transação. Poderia ser Alan, poderia ser Michael, poderia ser Everton Cebolinha, mas eu recebi uma informação que o atleta que o Internacional deseja ter nessa transação, além de perdoar a dívida de Thiago Maia, seria o volante Alan. Alan, que foi contratado pelo Flamengo, que era do Atlético Mineiro, foi um pedido do técnico Jorge Sampaoli. Inclusive, temos informações que Sampaoli quer repatriá-lo para o Atlético Mineiro, e o Flamengo quer tirar pelo menos aí o prejuízo, né, que ele teve na contratação do Alan. Bom, eu acho que seria uma boa contratação. Vitão é um jogador muito bem avaliado pela diretoria do Flamengo, é um atleta que também no mercado está muito bem valorizado, se eu não me engano é 12 milhões de euros, né, o valor estipulado pelo SofaScore do Vitão no mercado. Então o Flamengo desembolsaria 53 milhões, a dívida do Thiago Maia 21 milhões e 400, e daria mais aí o Alan. Só nesse caso aí que eu acho que o Flamengo levaria a prejuízo, né? Porque o Flamengo contratou o Alan, se eu não me engano, foi por 42, 43 milhões de reais. O Flamengo hoje pede 32 milhões por ele. Mas a dívida de Thiago Maia. Bom, vamos ver aí o que vai acontecer. Eu acho que se ele tem esse interesse mesmo de trazer Vitão para o Flamengo Flamengo aí deve, né, mexer os pauzinhos, pedir um dinheiro de volta. Pedir dinheiro de volta do Internacional é complicado, a crise financeira que ele está vivendo, e o Flamengo aí pretende ir até a FIFA, né, caso não seja pago os valores referentes a Thiago Maia, e uma das punições que pode ser dada aí ao Internacional é o transfer ban, né, que vai ficar aí um bom tempo sem contratar jogadores. Bom, agora eu vou falar aqui sobre a lesão de Everton Cebolinha, né? A lesão no músculo do quadril, a ilipiozoas, né, deixará Everton Cebolinha ao menos 21 dias longe dos gramados. A previsão de retorno vai depender da recuperação do atacante, mas antes de 3 semanas ele não volta, ou seja, o camisa 11 perderá os jogos da segunda quinzena de outubro contra o Palmeiras, contra os 2 jogos contra o Racing, o jogo também contra vários jogos vai perder aí, né, por conta dessa lesão, ou seja, 21 dias fora dos gramados, praticamente um mês, até recuperar aí o condicionamento físico. Saúl é dúvida para o jogo contra o Palmeiras, o espanhol fez treino individualizado na quinta-feira, ontem, e o meia sentiu dores no tornozelo desde o jogo contra o Cruzeiro. Alan e De La Cruz também treinaram normalmente e estão liberados, né? Bom, então galera, essa aí foi alguma das informações que eu tinha para trazer para vocês nessa tarde, né, de sexta-feira. O Flamengo realizou hoje o penúltimo treino antes do confronto contra o Palmeiras. Amanhã, sábado, realiza o último treino. No treino de amanhã, Felipe Luiz aí definirá os 11 que iniciarão essa partida. Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.